Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Eu sou Lívia Fernanda e aqui você acompanha o que foi destaque nesta quarta-feira, porque a Jovem Pan não para. A Câmara de São Paulo debate um plano para a retomada econômica na capital. O projeto inclui a criação de um índice de distanciamento controlado para que se possibilite uma abertura progressiva do comércio. Para entender melhor essa questão, a Jovem Pan conversou com o presidente da Câmara de São Paulo, Eduardo Tuma. Vamos conferir. Presidente, eu estava acompanhando um pouquinho sobre o projeto que tem como intenção reaquecer a economia da capital. Esse debate parece que começou ontem. A expectativa é de que o projeto seja aprovado em meados de junho. E o IDC servirá para a liberação controlada das atividades de acordo com bandeiras divididas em cores. Explica para a gente esse sistema. Claro. Então, em primeiro lugar, o assunto da retomada econômica na cidade de São Paulo, a sua discussão é urgente, ela tem que se dar neste momento. Nós não podemos sair de uma crise de saúde e entrar numa maior recessão ou numa depressão econômica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o paulistano, e aí a responsabilidade da Câmara vai nesse sentido, deve ter um plano de ação, um programa da retomada, e é isso que esse projeto pretende. Com dois grandes critérios, ele quer fazer a reabertura do comércio de uma forma em geral. O primeiro critério é por região. A cidade de São Paulo tem a sua descentralização administrativa nas 32 subprefeituras. Elas já existem, essa estrutura já existe. Então, cada uma dessas subprefeituras, aliada à Secretaria de Saúde, que já faz a medição, já tem esses dados que constam no projeto de lei, ou seja, a evolução da doença, novos casos, aqueles que se curaram, se autoimunizaram. Então, o primeiro critério é o da região. O segundo critério, daí, utiliza esses dados para atribuir bandeiras e nas suas cores, amarela, laranja, vermelha e a bandeira preta. Cada uma dessas regiões, semanalmente, vai ter uma bandeira atribuída de acordo com esses dados. E, a partir daí, nós começamos a gradualmente, ao longo de 3 semanas, reabrir todo o comércio. Então, primeiro o comércio varejista, loja de ruas, mantida a bandeira naquela região com aquela cor. A segunda semana você tem a abertura de restaurantes, bares, até mesmo de escolas. E a terceira semana, aí sim, você tem a abertura de shopping centers, grandes centros comerciais. Então, você tem esses dois critérios que vão ser aplicados, 2 critérios por região e por cor de bandeira, que vão ser aplicados ao longo de 3 semanas aqui na capital para a reabertura e retomada econômica. Perfeito, e nada melhor do que realmente um planejamento, né, bem específico, claro, e detalhado, que todos possam acompanhar também e ir se preparando e tendo pelo menos uma perspectiva, uma esperança, né, de uma retomada breve da economia, dos seus negócios. Presidente, o repórter Marcelo Matos também tem uma pergunta para o senhor. Marcelo? Olá, Adriana, bom dia a você e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. Bom dia ao presidente da Câmara, Eduardo Tuma. Prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Vereador, há parlamentares na Câmara que gostariam também de inserir nesse projeto a questão dos impostos, o adiamento por 120 dias do pagamento das taxas e também a postergação do IPTU, ITBI e ISS por 180 dias, numa maneira também de contribuir com o cidadão paulistano. Mas há o contrassenso, né? O prefeito Bruno Covas é contra essa medida, justamente imaginando que a inadimplência aqui na cidade de São Paulo já é muito alta e será muito alta nesse ano de 2020. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Isso foi descartado, presidente? Então, aqui respondeu ao Marcelo, agradecer a sua pergunta. Nós temos na Câmara tramitando hoje
dois projetos, um que fala de medidas econômicas e um outro que fala de medidas tributárias. Esses projetos permanecerão em discussão. Acontece que o fato da retomada econômica com o distanciamento controlado, ele é prioritário, ele vai ser discutido logo nas próximas semanas. Como é um projeto de grande envergadura, nós vamos discuti-lo separadamente. E, num segundo e num terceiro momento, discutir o projeto de medidas econômicas e o projeto de medidas tributárias. Mas a urgência, a prioridade na Câmara hoje é entregar ao paulistano, ao morador da capital, esse plano de retomada que nos parece mais urgente, urgentíssimo para a votação nesse momento. Com certeza. Vamos falar um pouco mais dele, então, presidente. Claro. O projeto cria o IDC, a gente falou aqui, vamos repetir, que é o Índice de Distanciamento Controlado, né? E deve separar as atividades de acordo com bandeiras divididas em, por exemplo, da mais leve para a mais grave, amarela, laranja, vermelha e preta. Aí o senhor falou dos blocos de divisão de serviços, como atacadistas, varejistas, agências de viagens, um bloco, outro bloco, restaurantes, serviços de alimentação, cabeleireiros, academias de ginástica e um último bloco com shopping centers, centros comerciais. Esse projeto também deve definir medidas sanitárias no município. Essas medidas devem ser mais permanentes, não? Claro, é exatamente isso, Adriana. Obrigado, porque nesse sentido nós estabelecemos o índice na cidade do distanciamento controlado. Então nós passamos, e nesse momento de combate à epidemia, vários termos estão sendo utilizados, né? Isolamento, distanciamento, quarentena, lockdown. Esse índice do distanciamento controlado é aquele em que o poder público pode aferir quanto a população ou como a população tem reagido. E nesse índice você inclui as medidas sanitárias. As medidas sanitárias pessoais, por exemplo, o uso de máscara, álcool, gel, o distanciamento das próprias pessoas. Então você pensa num estabelecimento como um supermercado, em que as pessoas devem ficar a 1,5 m, 2 metros de distância umas das outras. É nesse sentido que nós temos tanto as medidas sanitárias aplicadas às pessoas e aos próprios estabelecimentos. Então, você imagina, Adriana, que os setores vão ter que apresentar os protocolos. Vou dar aqui um exemplo prático e fático. A Prefeitura de São Paulo recebeu o protocolo das academias de ginásticas, ou seja, como as academias de ginástica podem, com segurança, reabrir já na segunda semana de reabertura, constando nesse projeto. Então, o distanciamento, a troca, a limpeza dos equipamentos, a renovação ali do ozônio no ar-condicionado dessas academias, o distanciamento entre as pessoas, a marcação de horário para que a pessoa entre e a outra chegue, para que não haja nem aglomeração, nem tumulto, todos saindo ao mesmo tempo, todos entrando ao mesmo tempo. Então, você tem no índice de distanciamento controlado medidas da vigilância sanitária para a pessoa física e para a pessoa jurídica, para os estabelecimentos. Perfeito. Então, seguindo essa linha dos exemplos, por exemplo, o que faz com que o meu comércio esteja recebendo a bandeira laranja e de que forma eu pulo para a amarela? Isso pode acontecer. Eu vou trocando a minha bandeira conforme eu vou ficando mais adaptado à situação. Segurança. O critério mais objetivo que nós achamos é a região administrativa da subprefeitura. Quem vai informar isso é a subprefeitura. E aí a gente faz pela região. É impossível na cidade você fazer loja a loja, comércio a comércio, estabelecimento por estabelecimento. Então, por região, já que já existe um controle, uma fiscalização, já existe a medição de dados pela Secretaria da Saúde, nós escolhemos inclusive um exemplo que deu bastante certo. Nós temos aí já exemplos concretos no Brasil. Você tem no Rio Grande do Sul o exemplo do governador Eduardo Leite, você tem em Porto Alegre o exemplo do prefeito Marquesan, exemplos internacionais. Então, nós partimos de exemplos fáticos, concretos, para poder aplicar aqui as regiões e aí, como você disse, gradativamente em relação à cor da bandeira. A amarela leve, laranja média, a vermelha grave e a preta gravíssima.
Muito bom, muito legal. Vamos a mais uma pergunta do Marcelo Matos. Presidente Tuma, eu gostaria de mudar um pouco de assunto, né? O presidente Rodrigo Maia, da Câmara Federal, ele garantiu que haverá então essa discussão agora. O Congresso de fato vai trabalhar pelo adiamento das eleições 2020. A gente sabe que nesse momento todos os esforços políticos e todas as áreas praticamente públicas em relação ao combate à pandemia do coronavírus, e já está muito difícil fazer esse trabalho, e o momento não seria pensar em eleições, mas de qualquer forma é um ano importante, a renovação dos prefeitos, vereadores. Como é que o senhor avalia essa medida de prolongar a eleição, ou seja, adiar de outubro para novembro ou até dezembro, mas não avançar em relação ao ano de 2022, né? Ou seja, esticar os mandatos dos atuais prefeitos e também vereadores? Nós temos no Tribunal Superior Eleitoral, a autoridade máxima, o ministro Barroso, e no STF algumas falas em relação a essa questão. A ministra Rosa Weber e assim por diante, outros ministros também. São contrários à prorrogação dos mandatos. Também nós compartilhamos, eu compartilho dessa ideia, contrário à prorrogação do mandato. A população elegeu os prefeitos e os vereadores para que fizessem a legislatura 17, 18, 19 e 20, não 21 e 22. Então a população democraticamente deve escolher novamente. Claro que nós temos que levar em consideração esse período de combate à epidemia, é uma epidemia na área da saúde, é muito grave, e a população não quer realmente discutir eleições tão proximamente. Qual é a minha opinião nesse caso? O Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, presidente da Câmara Federal e o presidente do Senado já sinalizaram para discussão nesse sentido. É necessária a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição para que isso possa ser levada para frente alguns meses. Então, a minha opinião é que ela seja realizada, se assim o for, em dezembro, não prorrogando os mandatos, dando chance novamente da população escolher os seus governantes municipais, e assim você não fere nenhum ponto da democracia. Só que, e aí finalizo minha fala com esse ponto de vista, uma proposta de emenda à Constituição, ela leva bastante tempo. Ela tem um quórum qualificado para sua aprovação, uma dificuldade bastante relativa para ser aprovada. Então, a priori, e finalizo com isso, a priori o que nós temos é uma live que o ministro Barroso fez e uma fala da ministra Rosa Weber dizendo que as eleições continuam com seus prazos definidos e principalmente aquela do primeiro turno em 4 de outubro. No bate-papo que a gente falava principalmente sobre o debate do plano da retomada econômica em São Paulo. O senhor confirma para a gente que a Câmara começou esse debate ontem? O senhor falava em urgência, urgentíssimo, concordamos. A expectativa é de que o projeto seja aprovado já em meados de junho. Como que está esse passo a passo? A maioria dos vereadores parece concordar com o projeto? Tem uma expressão em inglês que fala "life is now", a vida é agora. Nós precisamos cuidar disso o quanto antes. O debate na Câmara confirma a informação que você traz, Adriana, começou ontem, dia 19 de maio, e já na semana que vem nós teremos o avanço desse debate, a construção final do texto, e a intenção é votar esse projeto e dar uma solução definitiva para a cidade de São Paulo já nas primeiras semanas do mês de junho. Só aqui para pontuar, não significa dizer que dia 15, dia 20 de junho, a cidade vai estar aberta com funcionamento normal, mesmo porque o próprio projeto de lei prevê uma gradação nessa abertura ao longo de 3 semanas, mantidos os critérios ali constantes. Então, para responder objetivamente, nós temos a intenção de, nas primeiras 2, no máximo nas primeiras 3 semanas de junho, já ter votado e entregado esse projeto para a sanção do prefeito Bruno Covas.
Certíssimo. Lembrando que a quarentena em São Paulo foi estipulada até o dia 31 de maio, pode sim ser prorrogada. A gente tem acompanhado diariamente os pronunciamentos feitos pela equipe do governo do estado de São Paulo, lá do Palácio dos Bandeirantes, e vivemos agora alguns feriados adiantados, todos em prol do isolamento social e de que a quarentena seja cumprida e atinja o seu objetivo. Mas eu que tenho vindo trabalhar, presidente, tenho visto alguns comércios com portas fechadas, colocando alguns anúncios, reabriremos no dia 1/6, no dia 1 de junho, ou seja, realmente o comércio já está no seu limite e esperando que essa data do dia 31 de maio não acabe sendo mais uma vez prorrogada. O comércio, a economia está pedindo socorro. O senhor gostaria de encerrar falando sobre essas datas? Essa questão, ela é nesse sentido, né? Você tem a prorrogação do governo do estado até dia 31 de maio e o governador deve anunciar novas medidas a partir de então. Tem uma frase que a gente tem escutado bastante e ela é absolutamente verdadeira. As pessoas não podem deixar de morrer em função da questão da saúde, não podem deixar de morrer do coronavírus e morrer de fome. Então, a saúde e economia caminham juntas, elas não são antagonistas uma à outra. Nós podemos muito bem contrabalancear esses dois pontos, saúde e economia, protegendo a vida, cuidando da saúde aqui na cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, equilibrando a economia, abrindo, reabrindo, retomando a economia na cidade, porque essa é uma doença que, como você tem visto, ela vai se propagar, as pessoas vão se infectar. A maioria é assintomática, vão se auto-imunizar e assim nós oramos para que seja o maior número. Mas nós temos, então, para encerrar e agradecer aqui a oportunidade de contrabalancear saúde com economia aqui na cidade de São Paulo. É isso que esse projeto de retomada econômica com distanciamento controlado prevê e a iniciativa da Câmara Municipal de São Paulo, a quem eu agradeço, os meus colegas vereadoras e vereadores. O Senado aprovou ontem o projeto que adia automaticamente as provas que dão acesso aos cursos de graduação, entre as quais o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. A aprovação não resulta automaticamente no adiamento do exame. Isso porque o texto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados. No entanto, hoje, o ministro da Educação recuou e sugeriu o adiantamento do exame por 30 ou 60 dias. A Jovem Pan ouviu a presidente da Comissão de Serviços Sociais do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Adriana Schier, para entender a situação. Adriana, esse adiamento já era esperado e desejado, né? Principalmente pelos estudantes, devido às condições de estudo agora nesse período da quarentena, alguns com acesso a computadores, outros não, e todos praticamente à distância dos professores, né? Então, a senhora vê também como bem-vindo essa possibilidade do Enem acontecer bem mais para frente agora? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos acompanhando há bastante tempo essa discussão. O IBDA tem feito um acompanhamento bem presente, porque várias instituições da sociedade civil também vêm se movimentando, pleiteando o melhor planejamento em relação às datas em que vão ser realizadas as provas. Os problemas de acesso à educação na forma remota, como nós estamos vivenciando hoje em face da pandemia, são inúmeros, né? A gente tem uma dificuldade de acesso de mais de 25% da população em relação aos serviços de internet. E esses 25% da população, que representam aí milhões e milhões de brasileiros, estão se vendo efetivamente alijados do conteúdo programático que é exigido e que vai ser exigido no Enem. Então, me parece que a posição do Senado ontem é uma posição de resposta positiva à sociedade, mas é fundamental que o Executivo se manifeste. Como já deu a dica agora de manhã o nosso ministro, né, essa fonte de comunicação que vem sendo utilizada, o Twitter, né? Sim, e esses dias agora, então, que o ministro trouxe nessa manhã, de 30 ou 60 dias mais para frente, já são, de qualquer forma, uma boa ajuda, um bom período. Claro que tudo isso depende de como e quando acontecerão as retomadas aos estudos, às aulas, ao fim da quarentena, não?
Isso, o projeto de lei que foi aprovado, na realidade, ele não traz uma data específica para a realização das provas, né? E nem estabelece qual seria o prazo efetivamente de adiamento. O que ele vincula é a realização do Enem após o encerramento do período letivo. Então, nós estaríamos com esse projeto de lei aprovado, e me parece que vai ser aprovado na Câmara agora e depois sancionado também. O que nós temos, então, é uma vinculação da data de realização do Enem ao encerramento do ano letivo, o que de certa forma não resolve o nosso problema, porque efetivamente a gente não sabe hoje qual vai ser a data de encerramento. Então a situação de insegurança que tudo isso tem gerado para os estudantes é bastante alarmante, né? Com certeza. Lembrando, então, olha, que o Enem, feito de forma escrita, estava marcado para os dias 1º e 8 de novembro. Se ele fosse adiado, então, em 30 dias, iria para dezembro, se fosse em 60, para janeiro, então. E o Enem digital, a data era 22 e 29 de novembro também. Lembrando que o Senado aprovou o projeto por 75 votos contra 1 apenas. Foi a maioria mesmo disparada aprovando essa possibilidade, essa ideia. Esse único voto, aliás, contra, vale lembrar aqui, deixar registrado, foi do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro. E os candidatos devem ser consultados sobre essa nova data. Isso foi algo também dito em reunião ontem pela comissão. De que forma eles poderiam ser consultados sobre a nova data? Sim, na verdade ontem o presidente do INEP, o senhor Alexandre Lopes, ele em entrevista divulgou que o Ministério da Educação e o INEP vão promover uma consulta pública para ouvir os estudantes, né, a que data e se haveria interesse efetivamente no adiamento do Enem e que data seria compatível, razoável para que as provas fossem realizadas. É curioso isso porque a rigor nós já tivemos manifestações oficiais de várias instituições da sociedade civil, né? São vários setores que vêm se posicionando, inclusive a própria UNE, à frente dos cursinhos periféricos, enfim, a gente teria aí várias manifestações já. Mas, como sempre a gente vem afirmando, a participação popular e a oitiva, a escuta dos interessados, ela torna muito mais democrática a decisão a ser tomada. Me parece que o mais fundamental aqui é, de um lado, preservar o direito dos estudantes de terem o currículo efetivamente cumprido e com qualidade, né? Porque esse estudo remoto que está sendo realizado, ele é muito diferente nas diversas regiões do país, e inclusive vários alunos não têm acesso a ele, mas também é importante que não se cancele o Enem, justamente porque é a maior porta de entrada para a universidade no nosso país. Então, eu não sei se vocês têm noção disso. A possibilidade de cancelamento existe? Então, me parece que não, né? Me parece que todos os posicionamentos oficiais que foram até agora emanados são contrários ao cancelamento. E a demanda que a sociedade civil tem trazido também ao Ministério e ao INEP é tão somente pelo adiamento, jamais pelo cancelamento. Agora sim, então mesmo, né? E também, se eu não me engano, o senador Romário, ontem, durante a comissão, chamava atenção para as condições dos deficientes também físicos com relação aos estudos e execução das provas do Enem? Isso, essa é uma questão que já vem sendo debatida há bastante tempo. O Romário vem sendo um porta-voz desse grupo de excluídos, né, da sociedade, vem fazendo sempre a referência à necessidade de inclusão, que é uma exigência constitucional, mas o Enem tem se preocupado muito pouco com essa situação. E parece, pelo menos pelo que a gente tem de acesso hoje à formatação de inscrição, etc., que a mesma metodologia utilizada nos anos anteriores vem sendo repetida, que é insuficiente para atender essa demanda, especificamente das pessoas portadoras de deficiência. Agora a gente fica pensando também como fica a cabeça dos alunos em meio a toda essa confusão, esse adia, cancela, adia, se adia para quando? Como que mensagem a senhora poderia mandar para esses alunos que não sabem, afinal de contas, se estudam, se não estudam, se estudam para o Enem, de qualquer forma vão se preparando? Eles precisavam saber a data da prova com um pouquinho de antecedência, não?
Sem dúvida, a gente tem toda a nossa produção em relação a políticas públicas, ela é produzida justamente para fazer com que os cidadãos, né, e os nossos estudantes aqui estão efetivamente no papel de cidadãos, tenham segurança em relação a toda a atuação do poder público. O Enem hoje o nosso Enem é o segundo maior sistema vestibular do mundo. Ele só está atrás da China em termos de acesso, em termos de universalidade, em termos de complexidade. Então, isso causa efetivamente, nesses 5 milhões de jovens que hoje se preparam ou não conseguem se preparar, um ambiente de muita angústia, né? Mas o recado aí, como você me pediu para dar o recado, é que façam efetivamente o seu papel de cidadãos agora, pressionando os órgãos que vêm regulamentando a matéria para que a nova data, e uma nova data razoável, seja admitida, né? O planejamento é fundamental em qualquer política pública e me parece que o estudante já é tão pressionado no momento em que está encerrando o ensino médio, e causar mais essa angústia me parece que é totalmente contrário aos objetivos do próprio ensino na forma como é pensado na Constituição Federal. Claro, e o estresse, né, já acompanha geralmente os estudantes na época do Enem, imagina agora em meio a toda essa situação. Bom, a senhora falava em planejamento, a senhora tem informações sobre como deve acontecer o reingresso às escolas dos estudantes? Tinham dito que a princípio voltariam às aulas para os alunos mais jovens e assim por diante, os outros mais velhos também iam voltando num sistema todo especial, de rodízio, inclusive, primeiro num determinado dia alguns alunos, em outros. A senhora tem detalhes? As informações são absolutamente díspares aqui, né? Se há algo que tem nos angustiado ainda mais do que a própria pandemia, é esta falta de informação oficial em relação aos próximos passos. Mas isso se dá também por conta do próprio avanço da pandemia, né? E por conta do nosso desconhecimento em relação a qual será a trajetória desse avanço. Então, por exemplo, aqui no estado do Paraná, a normativa já da Secretaria de Educação suspendendo as aulas presenciais até agosto. Então, a gente vai depender aqui de cada estado a regulamentação específica no que se refere ao ensino médio. Também, nesse momento, me parece que seria fundamental que fossem adotadas normativas gerais, pelo menos a título de orientação, de diretriz, para que os estudantes pudessem concorrer com lealdade, né? Porque o que nós vamos ter aqui, a depender do momento em que cada colégio, em que cada estado adotar o retorno, o que nós podemos visualizar é ainda mais uma situação de maior desigualdade regional em relação àqueles estados que hoje se veem no momento mais acentuado da pandemia, né? O Paraná ainda é um estado que tem uma situação absolutamente sob controle, né, sob todos os aspectos, mas a gente tem acompanhado que há estados em que esse retorno talvez seja mais postergado ainda por conta do avanço da doença. Infelizmente, Adriana, minha resposta aqui é extremamente vaga, porque as informações elas são absolutamente dissonantes nesse sentido. Nós estamos efetivamente sem uma diretriz geral a ser seguida. Dados das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de São Paulo apontam que a ocupação de leitos de UTI já ultrapassou os 90%, tanto na capital quanto na região metropolitana. Com isso, pacientes já têm sido encaminhados e realocados em hospitais do interior. No estado, a ocupação de leitos está em 73,8%. A Jovem Pan conversou com o governador João Dória, que detalhou a situação. Bom, governador, a situação é dramática e há inclusive antecipação de feriado. Segunda-feira provavelmente teremos antecipação do feriado de 9 de julho, mas eu pergunto, ainda bancos estão abertos? A Bolsa vai funcionar hoje de certa maneira? Isso não prejudica essa tentativa de manter as pessoas em casa, isoladas, governador? A operação dos bancos aqui em São Paulo está autorizada, dada a importância do sistema financeiro e principalmente da Caixa Econômica Federal, mas farão os bancos em horário reduzido, das 10 às 14 horas. A Caixa Econômica no horário normal, porque tem que fazer o pagamento do auxílio emergencial. O nível de movimentação no setor bancário, também na Bolsa de Valores, é pequeno. E, portanto, não haverá afetação, Tiago, na medida do feriado que busca aumentar
aumentar o isolamento, o índice de isolamento e de proteção das pessoas. Então, assim como os serviços essenciais, não haverá nenhuma interrupção nos serviços de supermercados, mercados, farmácias, postos de combustíveis, lojas de material de construção, materiais necessários para algum tipo de acabamento e serviço doméstico, ou seja, todos os serviços essenciais seguem funcionando naturalmente. Agora, todos os demais devem seguir a orientação do feriado municipal na data de hoje, na data de amanhã. Sexta-feira é ponto facultativo e segunda-feira, conforme você mencionou, nós temos a expectativa de amanhã, pela manhã, termos a aprovação pela Assembleia Legislativa da antecipação do feriado. Então, provavelmente, dia 25 será também feriado. Tiago, uma pequena correção, se você me permite, ao que eu acabei de mencionar. Nos serviços essenciais de mercados, postos de combustível e farmácias, a operação é normal. Outros serviços, como, por exemplo, de atendimento em lojas de material de construção, construção civil, ou mesmo em lojas de pets, a recomendação é para que não abram, se mantenham fechados. Uma pequena correção. Governador, afinal, o que o Centro de Prevenção Coronavírus está dizendo para o senhor em relação à situação do coronavírus no estado? A situação efetivamente está piorando? É uma semana de pico? A próxima semana será de pico? Há uma informação aqui em relação à capital paulista que a subnotificação na capital é menor do que se especula ou do que se imagina. O senhor acha que os números serão mais reais a partir de agora? Qual é a situação nesse momento no estado? A situação ainda é sob controle, mas crescendo. Nós estamos na pior fase do coronavírus, Tiago. É importante que as pessoas tenham consciência disso. Até o dia 31 de maio é a fase mais difícil, mais dura e mais trágica do coronavírus, não apenas para São Paulo, para o Brasil. O número de mortos, infelizmente, tende a crescer e o número de pessoas infectadas também. É o pico, como você mencionou há pouco. Mais uma razão para que as pessoas se protejam e fiquem em casa. E quero aproveitar para dizer, Tiago, a você, os ouvintes internautas da Rádio Jovem Pan que nos acompanham nesta manhã, esse feriado prolongado não é para passear, não é para festejar, não é um período de lazer, é um período onde as pessoas devem ficar em casa, evitar viagens, evitar contatos, ficar em casa, protegido, porque é o pior período. Quanto mais as pessoas se expõem nas ruas ou viajando, maior o risco de infecção e, havendo risco de infecção, maior será, evidentemente, o risco também de virem a óbito. Agora é hora das pessoas ficarem em casa. O feriado não foi feito aqui na capital de São Paulo, na região metropolitana e em todo o estado de São Paulo, na próxima segunda-feira, dia 25, mediante, evidentemente, a aprovação da Assembleia Legislativa amanhã, é para que as pessoas fiquem em casa. Não é para que as pessoas viajem ou façam programação de viagem. Governador, duas perguntas em uma antes da gente girar os nossos comentaristas. Primeiro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirma que esse mega feriado é uma última cartada, talvez para futuramente se decretar um lockdown. Então, a primeira pergunta é: qual é a real chance de São Paulo ter um lockdown e se há risco, obviamente, do colapso no sistema de saúde? Qual que é a porcentagem? Pedir para o senhor repetir a porcentagem de ocupação dos leitos aqui em São Paulo e qual que é o risco também de um colapso? Nós estamos evitando, evidentemente, a decretação do lockdown. O lockdown é uma circunstância extrema. É exatamente para evitar isso que nós estamos fazendo esse feriado prolongado. A Prefeitura de São Paulo, as cidades da região metropolitana, das 38 cidades além de São Paulo, 37 estão decretando feriado também. Apenas Guarulhos, por circunstâncias que eu desconheço, não quis seguir esta orientação para proteger a população, exatamente para melhorar o índice de isolamento e reduzir o índice de contágio. A ocupação de leitos, Tiago, na Grande São Paulo, na região metropolitana, hoje é de 88%. Leitos de UTI. Portanto, nós estamos acima da faixa de segurança, que é de 70%. Nós temos que baixar essa ocupação de leitos para 70%. De que maneira? Aumentando o isolamento, reduzindo o grau de infecção, permitindo que aquelas pessoas já tratadas possam deixar o leito de UTI, seguirem para suas casas, para o acompanhamento médico, mas sem a necessidade de UTI, e abrindo novos leitos para, circunstancialmente, pessoas que precisem.
Estamos também fazendo um apelo, eu fiz ontem à noite mais uma vez ao Ministério da Saúde, para que libere os 200 respiradores e os 1.200 leitos em hospitais privados, que nós solicitamos já tem mais de 30 dias para o Ministério da Saúde. Com mais 200 respiradores, melhoramos um pouco, todos eles destinados aqui para a região metropolitana de São Paulo, e com mais 1.200 leitos no setor privado, através do Ministério da Saúde, isso nos permitirá melhorar esta margem e colocá-lo próximo dos 70%, Tiago. Governador, agora girando aqui os nossos comentaristas, primeiro José Maria Trindade de Brasília. Zé Maria. Pois é, governador, é muito difícil medir perdas de vidas humanas em números da economia, né? Mas também não podemos fechar os olhos para o pós-pandemia. Neste momento, nós estamos diante de uma crise de saúde, uma crise de pandemia e não exatamente de uma crise econômica. Mas a crise econômica vem depois. A minha pergunta, governador, é sobre horizonte. Os empresários precisam de um horizonte. O senhor tem ideia de como será a retomada da economia e em tempo, o que significa isso? Zé Maria, bom dia a você. Nós estamos tratando disso. Aliás, ontem fizemos 3 reuniões virtuais com vários segmentos importantes da economia de São Paulo, que neste momento não estão abertos. No varejo, o IDV, o Instituto do Varejo, somado à Associação Comercial de São Paulo, a Federação das Associações Comerciais de São Paulo, a Federação do Comércio e também a Abraça, a Associação Brasileira de Shopping Centers. São Paulo sempre dialoga e estabelece o diálogo com uma forma construtiva de buscar caminhos para as fases o período mais duro da pandemia, que é exatamente esse que nós estamos vivendo no momento, Zé Maria. São Paulo já tem 74% da sua economia aberta. Nós nunca fechamos, temos 26% fechado, basicamente no setor de comércio e no setor de serviços. E é exatamente com esses setores que nós estamos dialogando para construir etapas futuras, faseadas, ou seja, seguras e em etapas e também de forma heterogênea. Até aproveito para explicar às pessoas o que é a ação heterogênea de abertura. É você identificar os locais e áreas no estado de São Paulo onde não tenhamos ainda epidemia, não tenhamos casos e não tenhamos óbitos, evidentemente, para permitir ali ações localizadas e aí gradualmente nós avançarmos. Hoje, Zé Maria Trindade, nós temos 479 cidades em 645 que, infelizmente, já tiveram casos de coronavírus, ou seja, 74% do estado de São Paulo já sofreu consequências do coronavírus. Temos, no entanto, 26% do estado, cidades que ainda não sofreram, felizmente, nenhum caso de coronavírus e estamos analisando o sistema de saúde, ou seja, o sistema de saúde público e privado nas cidades ou em torno delas, verificando se temos esta condição de oferta de leitos de UTI, porque não há infecção hoje, mas amanhã pode haver, nós temos que ter isso devidamente previsto. Então, haverá um momento, sim, a partir de 1º de junho, em fases escalonadas, cuidadosas, zelosas, isso feito com o setor privado para a flexibilização. Mas quando possível, neste momento, não. Nós estamos no pior momento do coronavírus no Brasil, não é em São Paulo, Zé Maria Trindade. A mesma situação vive Brasília, vive o Rio de Janeiro, vive em outros grandes centros metropolitanos do país. Agora, Rodrigo Constantino pergunta ao governador João Dória. Bom dia, governador. A gente sabe que nessa pandemia tem uma turma que tentou aproveitá-la para avançar com uma agenda política e ideológica, né? Aqui nos Estados Unidos eu percebo muito isso na ala radical do Partido Democrata, pessoas que falam de mudança de paradigma e tudo mais. E nós tivemos essa declaração aí feita pelo ex-presidente Lula, né? De que ainda bem que Deus criou esse monstro, porque isso aí poderia ser um marco de mudança de visão, do papel do Estado e tudo mais. Eu sei que o senhor tem falado para evitar a politização do assunto, em que pese críticas muito duras ao presidente Bolsonaro. Eu queria que o senhor comentasse essa declaração do Lula, se possível. Rodrigo Constantino, primeiro, bom dia, sempre um prazer falar com você. Rodrigo,
infeliz a colocação e inadequada a colocação do ex-presidente Lula. Não é a hora, se há um momento inadequado de fazer uma declaração como essa, é este. Nós não podemos politizar a pandemia, nós temos que focar em soluções, em proteção à vida, à saúde e estarmos juntos. Não é o momento de fazer esse tipo de crítica. Eu lamento que o ex-presidente Lula tenha adotado este discurso e, nesse momento, para criticar a estatização, aliás, criticou a desestatização, programas de privatização, que, aliás, eu defendo e defendo fortemente. É um momento inadequado para isso. Foi inoportuna a colocação do ex-presidente Lula, Constantino. Governador, só para fechar, o senhor tem uma reunião, obviamente, virtual, o senhor e outros governadores, com o presidente Jair Bolsonaro. O que o senhor pretende passar em relação à mensagem ao presidente, já que há, teoricamente, a falta de um ministro da Saúde, há um militar nesse momento no cargo, depois da saída de Nelson Teich? Que mensagem o senhor deve passar de São Paulo em relação ao coronavírus para o presidente da República? Tiago, daqui a pouco nós temos uma reunião virtual com todos os governadores, ou a maioria dos governadores, 21 confirmaram dos 27, reunião agora às 10 horas da manhã, preparando todos nós para a reunião de amanhã, às 10 horas da manhã, com o presidente Jair Bolsonaro, creio que também com vários dos seus ministros. A mensagem, pelo menos de São Paulo, será uma mensagem de paz, harmonia e entendimento, Tiago. Nós temos que estar juntos para salvar vidas. Agora não é hora de politizar, de brigar, de estabelecer disputas de nenhuma espécie. Nós temos que estar juntos. Então, a nossa mensagem de São Paulo será uma mensagem de paz. Paz para que possamos ter uma indicação de um ministro da Saúde, médico, um profissional, um cientista, alguém comprometido com a saúde de fato, não com ideologia, nem com este ou aquele pensamento, mas com a defesa da ciência. Paz para fornecer o material necessário aos estados na proteção dos seus cidadãos, EPIs, os equipamentos de proteção individual, respiradores e também os leitos em associação com o setor privado, que representam responsabilidades que o Ministério da Saúde pode e deve cumprir em relação aos estados, principalmente estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, além do Pará e do Amazonas, que são os estados com circunstâncias mais críticas neste momento. Então, será a mensagem do entendimento, Tiago. E eu espero que também, por parte do presidente Bolsonaro, seja na mesma linha. Vamos falar agora sobre a antecipação de feriados em São Paulo. A Jovem Pan conversou com a advogada trabalhista Cláudia Abdu, que esclareceu algumas questões. Vamos conferir. Quais preocupações essa pessoa que está trabalhando agora tem que ter? Então, eu acho que o mais importante é que não é proibido o trabalho em feriado, tá bom? Os empregados podem trabalhar, sim, no feriado, só que o feriado tem que ser pago em dobro pelo empregador, desde que não haja uma compensação desse dia trabalhado no feriado. Então, não é um lockdown, não existe uma proibição do trabalho no feriado, como existiu em outros países, que você era proibido de sair na rua, proibido de sair para trabalhar. Não é essa a determinação do decreto municipal. Agora, o trabalho então, né, doutora? Boa tarde. Esse trabalho é autorizado? Tudo bem. Trabalho é autorizado, o empregador tem direito a exigir a presença do funcionário, mas ele precisa pagar mais por isso, como paga em qualquer outro feriado, né? No dia em que é no feriado, o dia é pago de forma dobrada, né? Ou tem um acréscimo ali, mas acho que é de 100%, né? É o dobro. No caso, com a pandemia, algumas leis trabalhistas mudaram, né? Houve uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro com uma série de mudanças trabalhistas. Essa medida provisória também provocou alguma mudança em relação ao pagamento do feriado, doutora? Não existe mudança para o pagamento do feriado, Vitor. Segue a regra normal da CLT. Então, ou você paga em dobro ou você compensa em outro dia. Certo. Segue igual. Tá. E a pessoa que, por exemplo, vamos levantar esse caso, está trabalhando no dia de hoje, feriado, e aí acabou sendo demitida antes de chegar a data do feriado lá na frente, então, que aconteceu uma compensação, como ela deve agir? Ela tem que cobrar do empregador o pagamento desse dia em dobro. Então, ela tem direito, mas ela pode folgar agora também. Então, não existe uma obrigatoriedade dessa folga ser no próximo feriado. Ela pode folgar em algum dia da semana, por exemplo. Então, trabalhou agora esses dias que foram tidos como feriado e tiveram folgas compensatórias no decorrer das semanas, das próximas semanas. Não tem problema nenhum, não tem uma regra que diz quando devem ser essas folgas compensatórias. Só que elas devem existir.
Ou seja, essas folgas não expiram, né? O trabalhador pode exigir a qualquer momento. Isso, a qualquer momento. Provavelmente o empregador vai fazer um calendário para essas folgas, né? Para o serviço continuar funcionando e o empregado vai ter essas folgas, esses dias de folga dele. Mas quem vai decidir, doutora, se há o pagamento do dia trabalhado ou se a compensação será uma folga? Essa decisão é do empregador? O empregador é que vai definir se vai pagar o feriado ou se vai dar uma folga lá na frente? Ou o empregado também tem voz nessa escolha? Essa decisão é uma decisão do empregador. É como, para a gente fazer uma analogia, como férias. Então, quem decide a escala de férias da empresa é o empregador. É claro que o empregado sempre pode negociar e tudo, mas é uma decisão do empregador para a escala, para o trabalho continuar funcionando. A senhora vê esse sistema empregado agora nesse momento como vantajoso ou desvantajoso para o trabalhador, ou ele tem dos dois pontos um pouco? Olha, Adriana, eu vou te falar que pela minha experiência com os clientes que eu atendo no escritório, eu vi que teve uma insatisfação pelos empregados e também pela minha equipe de trabalho, né? Teve uma insatisfação dos empregadores e dos empregados. Eu só espero que esse decreto cumpra a finalidade, que é diminuir a pandemia, né? Então, a finalidade dele foi dizer que aos sábados e domingos tinham mais isolamento. Então, eles pretendem que, com essa decretação de feriado, as pessoas fiquem mais em casa. Mas eu acho que não agradou nem empregado nem empregador, porque o empregado preferia ter o feriado normal lá na frente, né? Claro. Esperando que a pandemia já tivesse acabado e que ele pudesse usufruir da folga dele. E o empregador teve que fazer toda uma escala diferente, eventualmente alguns empregadores vão pagar esses dias em dobro e vão gastar mais dinheiro. Então eu não vi, empregado e empregador, pela minha experiência, não ficaram felizes com esse mega feriado. Ô, doutora, e qual é a regra exatamente para o feriado? A gente está dizendo aqui da compensação de horas. Qual é o cálculo, então? É 100% mesmo? Ou seja, quem trabalhou 8 horas receberia o equivalente a 16 horas ou ganha mais 8 de folga? É isso? Como é que é esse cálculo? Detalha para a gente. Quem trabalhou 8 horas e se não tiver folga compensatória, eventualmente a empresa não consegue fazer uma escala para deixar a pessoa ter a folga, ele recebe como por 2 dias. Então, é um adicional, recebe o dobro. 8 horas, se trabalhou 8 horas, recebe 16. E a folga é um dia só, então a folga compensatória é de um dia só. Então, trabalhou no feriado, tem um dia de folga aí na semana. Certíssimo. Agora, esses feriados lá na frente, então, conforme a senhora falou, vão funcionar como dias úteis, normais. O feriado, então, já está acontecendo nesse momento, mesmo que ninguém possa exatamente passear ou se divertir nesse período, mas lá na frente, a data compensatória do feriado não vai acontecer, não vai existir, vai se tornar um dia útil lá na frente, esse feriado. É exatamente essa leitura. No dia do feriado lá na frente, no Corpus Christi e no 20 de novembro, o empregado trabalha como se fosse um dia normal, sem receber nenhum adicional. Isso é interessante para as empresas que estão com a atividade parada agora, né? Então, isso foi bom para as empresas que estão com a atividade parada agora, porque elas podem ter esses dias de trabalho dos empregados lá na frente sem pagar o dobro. Ô, doutora, simulando... Também, né? Oi, Adriana, acho que eu te cortei. Desculpa, Brown, só uma observação que algumas pequenas empresas que vêm passando por dificuldades também podem acabar vendo como uma vantagem esse sistema de agora, né? Sim. Ô, doutora, deixa eu simular aqui um outro cenário com a senhora. Se o funcionário, por exemplo, se recusar a trabalhar, a empresa decidiu que não vai pagar exatamente o dia do feriado, vai oferecer uma folga, mas o funcionário pode se recusar a isso, pode não aceitar essa condição? Vitor, a gente sempre pode negociar, a gente sempre pode, né, tentar negociar, barganhar, expor seus motivos, mas quem dita as regras da empresa é o empregador. Eu acho que o empregado tem voz ativa, sempre pode abrir para um diálogo, mas quem determina a jornada assim é o empregador. E também, né, essa questão da decretação do feriado nem é uma imposição do empregador, né? É uma imposição em virtude da pandemia. Então, eu acho que os dois têm que ser flexíveis aí, porque a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Um momento que a gente está realmente se adaptando às coisas que estão acontecendo, às novas regras. A gente está vendo que a gente tem mudança toda semana aí, novidade direta, muita novidade, né? Então, eu acho que é um momento para se adaptar. O empregado e o empregador têm que se adaptar, até porque tiveram pouquíssimos dias para se adaptar, né?
E termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.